O Deus de Israel te abençoe. Glória a Deus, porque estamos agora na nossa quinta aula do curso Consolidação na Fé. E hoje vamos falar sobre a cruz. A cruz é extremamente importante na vida de um cristão. Nós vamos ver quantas coisas foram resolvidas na cruz, através da cruz, e vamos ver o poder da cruz. Quando Jesus foi crucificado, aqueles executores ali provavelmente pensavam que estavam apenas cumprindo uma rotina de execuções, quase que diárias ali no Império Romano, e que estavam executando só mais um condenado. Mas eles nem sabiam que não era simplesmente a execução de mais um homem, mas era um plano eterno de Deus que estava se cumprindo naquela hora. Desde antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não que ele tinha sido já crucificado, mas que Deus decidiu que ele seu filho seria crucificado, e Deus decidiu isso antes da fundação do mundo, por causa da sua onisciência, Então nós vamos ver alguns tópicos no decorrer deste estudo, e o primeiro é que na cruz, Deus lida com o pecado. Deus precisava lidar com o pecado, porque ele criou uma lei, que dizia que a alma que pecar, esta morrerá, e que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Romanos 3:23 e 6:23. Então, este era um problema que não tinha como pular por cima, Não tinha como ignorar. O homem que Deus tinha criado se perdeu. E Deus resolveu buscar uma forma de restaurar este homem para a sua comunhão. Aquela comunhão que Deus sonhou quando criou o homem lá no Éden. Agora em Cristo, executando o seu plano salvífico, através da cruz, Deus lidou com o pecado e resolveu a questão do pecado. Porque Cristo se tornou o nosso representante diante de Deus, depois que ele veio, nasceu como homem, viveu como homem, não pecou e era justo. Agora ele era digno de morrer pela humanidade, representando a humanidade neste ato e se tornando nosso cabeça de raça. E então a justiça de Deus, que requeria, um sacrifício perfeito, foi satisfeita. Em Cristo, a justiça de Deus foi cumprida. E os argumentos que Satanás tinha, acusando a humanidade e nos acusando diante de Deus constantemente, caiu por terra, porque agora Deus tem um argumento muito forte. Meu filho pagou o preço da humanidade. Que eles mereciam sofrer, meu filho sofreu e morreu no lugar deles, então a minha justiça está satisfeita. Aleluia! Vejamos alguns tópicos do primeiro item aqui. O primeiro item é: na cruz Deus lida com o pecado. Então, através da morte de Jesus na cruz, Deus estava resolvendo o problema do pecado.
o sofrimento e a angústia que todos mereciam, Jesus recebeu em si a merecida punição dos nossos erros e agora se tornou uma questão pessoal. É uma questão de aceitação pessoal. Quem crê no que Jesus fez como sendo no seu lugar e confessa que aceita Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, ele entra nos benefícios da obra da cruz e recebe na sua vida os benefícios do perdão que Deus dá através do que Jesus fez na cruz. Na letra A, na cruz Deus revela a letra A do primeiro tópico, né? Quando Deus lida com o pecado. A letra A, Deus revela o seu poder através da cruz. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Como que Deus encontrou uma solução na cruz para resolver o problema eterno da humanidade, né? E por isso, então, esta é uma coisa tão simples que a cruz, para os que se perdem, né, ou para os que não creem nisso, ela é uma loucura. É uma loucura alguém morrer numa cruz para salvar a humanidade. E quem não entende os aspectos da redenção e a encarnação do Deus Filho para assumir nosso lugar, nunca vai entender a obra da cruz. Ela continuará sendo loucura. Não é? Por quê? Será que precisava disso, né? Então, quem não entende a necessidade de Cristo morrer naquela cruz é porque não entende a malignidade do pecado e como nós precisávamos deste sacrifício para nos salvar. Tá? Na letra B, na cruz Deus demonstra o seu amor pelos homens. E lá, o primeiro versículo que eu li aí para vocês, é 1 Coríntios 1,18, né, que fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Agora, na letra B, na cruz Deus demonstra o seu amor pelos homens, é Romanos 5,8. Porque Deus demonstra o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem amor maior do que este, meus irmãos. Nós não merecíamos nada, mas Deus nos deu o seu Filho para passar tudo o que ele passou a fim de nos resgatar. E ele tinha que morrer numa cruz, né? Por que morrer numa cruz? Já já nós vamos entender. Letra C do primeiro tópico. Na cruz Deus remove as nossas dores. Verdadeiramente Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido e oprimido de Deus. Isaías 53, 4. O capítulo todo de Isaías 53 é muito especial para isso. Mas lá amarra com detalhes a crucificação de Jesus e o que ele fez por nós no seu sacrifício. Então é muito importante você ler este capítulo todo, Isaías 53. E então ele removeu as dores, sobretudo as dores da alma, né? As dores da eternidade, do sofrimento eterno. As dores da separação eterna de Deus. Mas também Deus é poderoso para aliviar as dores da nossa alma hoje, as nossas aflições hoje, pela fé, porque Cristo já carregou sobre si as nossas dores, né? A Bíblia fala que Deus o fez sofrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres. Letra D. Na cruz Jesus tomou a punição pelos nossos pecados. E diz, ele foi ferido por nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e por causa das suas feridas nós somos sarados. Então nós éramos todos como ovelhas desgarradas, cada um seguia seu próprio caminho. Mas o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Está vendo? Então a morte de Jesus foi representativa, substitutiva. Depositada em Jesus estava todas as nossas iniquidades ali na cruz. Por isso que vocês lembram do brado que Jesus deu lá na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Essas palavras estão em aramaico, não é? E elas dizem: Deus meu, por que me desamparastes? Né? Jesus ficou sozinho naquela hora. Ele tinha que pagar o preço sozinho. Né? Então lá na cruz Jesus recebeu em si a merecida punição dos nossos erros. Isso aí está em Isaías 53, de 5 a 6, tá bom? Aleluia. E tem um versículo em 1 Pedro 2,24 que eu gosto muito, que fala assim: porque não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata que vocês foram comprados da vossa vida de pecado, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Então lá na cruz Jesus derramou o seu sangue, e é o sangue dele que pagou a dívida dos nossos pecados. Aleluia. O item 2, né, fala que agora pela cruz nós temos um novo relacionamento com Deus. A humanidade pode ter um novo relacionamento com Deus através da obra da cruz. Pelo fato de Deus ter sido tão santo e reto, ou melhor, pelo fato de Deus ser tão santo e tão reto, o pecado nos separa dele. Ninguém que tenha pecado no coração é capaz de permanecer na presença de Deus. A Bíblia fala em Isaías 59, 2, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vocês, para que ele não vos ouça. Então o pecado nos separa de Deus. Portanto, com a morte na cruz, Jesus não somente sofreu pelos nossos pecados em nosso lugar, mas também tornou possível a nossa paz com Deus, a nossa comunhão com Deus, né? Na letra A deste tópico, Deus nos aceita por causa da obra da cruz agora. E fala: Deus transformou aquele que não tinha nenhum pecado em pecado por nós, a fim de que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justos diante de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então, Cristo não tinha nenhum pecado, e Deus colocou nele o pecado de todos nós, para que em Cristo nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então, é como ele pegasse todos os fardos de alguém, né? Pegasse todas as culpas, pegasse toda a culpa, todo o ódio, toda a criminalidade, e carregasse em si, nos representando neste ato, recebendo em si a punição. É muito interessante notar, não é, que não é tanto por causa dos nossos pecados que os homens vão para o inferno, mas é mais por não crer na obra que Jesus fez na cruz. Por quê? É claro, o pecado nos leva para o inferno, mas quem crê no que Jesus fez e aceita na sua vida é livre dessa condenação. Aí o homem é livre do inferno porque crê no que Jesus fez, né? Na letra B, fala que agora nós recebemos o perdão de Deus por causa do que Jesus fez na cruz. E está escrito assim: porque ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Jesus então nos redimiu. Redenção significa pagar o preço para libertar um escravo. E nós éramos todos escravos do pecado e, consequentemente, escravos de Satanás, porque vivíamos fazendo a vontade dele através dos nossos pecados. Mas Cristo pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta diante de Deus, e agora ele nos deu, não é, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus quitou a nossa dívida e pregou na cruz a duplicata da dívida, né? E ali está escrito quitado, a nossa conta está paga diante de Deus, né? Jesus pagou por nós, isto foi na cruz, né? Então na cruz recebemos o perdão. A Bíblia fala que quando a gente arrepende e crê no que Jesus fez por nós, Deus apaga o registro e a recordação. Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento, desde que nós nos arrependemos. Porque sem arrependimento também, reconhecer o nosso erro, não há perdão de pecados, tá? Na letra C deste segundo tópico, nós nos tornamos membros da família de Deus pelo que Jesus fez na cruz. Já imaginou? A Bíblia fala lá em João 1,12 que todos quantos receberam a Jesus no seu coração, né, se tornam filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Porque não são nascidos só da carne, mas é nascido de Deus. Então a pessoa que crê em Jesus, ela nasce de novo. E a Bíblia diz que ela entra na família de Deus. E diz assim, olha, tanto o que santifica os homens como os que são santificados são da mesma família. E por isso Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos diante do Pai. Está em Hebreus 2,11, né? Nós somos irmãos agora de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus era o unigênito Filho de Deus. E a Bíblia diz que depois que ele morreu e ressuscitou por nós, ele se tornou o primogênito. Ou seja, o primeiro de muitos, né? E nós somos estes muitos. Todos nós que cremos em Jesus. Tá bom? Isso aí está em João, ou melhor, em Hebreus 2:11 e 12, tá bom? Agora, a letra D do segundo tópico fala que as barreiras foram quebradas através da cruz. Tanto as barreiras entre nós e Deus, como também as barreiras entre os judeus, que era o povo de Deus, e os gentios, os demais povos que não eram considerados povo de Deus. Vocês lembram que nós falamos do véu que se rasgou na hora que Jesus morreu, né? Aquele véu representava um véu que tinha dentro do templo ali, né? Separando o lugar onde Deus manifestava do lugar onde os homens podiam ir. Então aquele véu rasgou de cima para baixo misteriosamente na hora da morte de Jesus, tá? Significando que foi removida a barreira de separação. E agora, pelo sangue de Jesus, todos nós podemos ter comunhão e nos relacionarmos com Deus e ter paz com Ele, né? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, lá em Efésios 2, a partir do verso 1. E aqui diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados através do sangue de Cristo, pois Ele próprio é a nossa paz, e de ambos fez um só, e destruiu a barreira da inimizade que existia entre nós. Efésios 2, 13 ao 16. O terceiro tópico diz que a cruz traz a verdadeira liberdade. A morte de Jesus na cruz foi uma grande vitória para nós, pelo fato de Deus ter tratado do nosso pecado na cruz. Isso significa também que toda angústia e sofrimento
que são resultados do pecado, também foram resolvidos. A cruz ganhou uma grande liberdade para todos nós. Na letra A deste tópico, do terceiro tópico, fala que a cruz nos liberta do poder de Satanás. E diz assim: e tendo desarmado as potestades e os poderes do mal aqui, né? Ele fez delas, ou seja, destas forças malignas, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui está usando uma linguagem de triunfo. Quando os reis voltavam da guerra com a vitória, ele punha os reis inimigos vencidos numa gaiola e punha numa carroça, numa carruagem, e voltava para a sua terra desfilando e triunfando em cima daquele inimigo que foi vencido. E aqui está dizendo isso, é essa linguagem, que Jesus triunfou de Satanás, expondo ao vexame, né? Fala aqui, tornando um espetáculo público, triunfando através da cruz. Quando é que Satanás imaginava que ele ia ser derrotado numa cruz, né? E que Jesus ia expô-lo ao vexame através da sua morte, da sua entrega, porque Jesus não foi dominado, não foi vencido, ele se entregou por nós para pagar nossos pecados. Então, Jesus triunfou gloriosamente sobre Satanás. Ele derrotou Satanás e os argumentos que Satanás tinha contra a humanidade para levar todo mundo para o inferno. Jesus agora triunfa deles na cruz. Na letra B do terceiro tópico, a cruz nos liberta dos pecados, do poder do pecado. E diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Se pois o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sereis livres. E diz ainda: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Isso está em Colossenses 2,13 e Romanos 6,14. Né? Nós somos livres do poder do pecado. Então, como que uma pessoa pode viver sem pecar hoje? Muito difícil, mas como que uma pessoa pode viver sem ser dominado pelo pecado? É por causa do que Jesus fez por nós. Ele providenciou o poder para podermos vencer o pecado. E se alguém pecar hoje, é por acidente e não por prazer no pecado, e recorre ao sangue de Jesus e é perdoado. Amém? Então, a cruz, ela nos liberta da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, diz a palavra, tornando ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:3, 3:13. Por que Jesus tinha que morrer numa cruz? Porque esta era a morte mais cruel e era a morte mais indigna, e ela era atribuída para os que estavam sofrendo a morte em consequência das maldições da lei. O que são as maldições da lei? Os erros, as transgressões da lei que foi dada através de Moisés, todo erro, tudo que as pessoas não davam conta de guardar na lei, se tornava maldição para a sua vida. E a punição que essa pessoa recebia era ser pendurado no madeiro, ser pendurado numa estaca, ser pendurado numa cruz. Não é? E muitos deles eram pendurados enforcados. Mas o Império Romano, que dominava Israel naquela época, adotou a cruz. Então aquela era a punição mais cruel que alguém podia receber, porque ficava ali pendurado, angustiando, agonizando até morrer. Não é? E muitos duravam horas e horas naquela agonia, sofrendo ali, por causa da maldição, era o preço da maldição. E a Bíblia diz que Deus nos resgatou da maldição da lei, porque todos nós tínhamos transgredido a lei de Deus. E Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Lembra que há alguns minutos nós falamos
que ele se tornou pecado em nosso lugar, agora ele se tornou maldição em nosso lugar. E ele recebeu em si a punição para os malditos, porque os malditos eram pendurados em madeiro. E também na próxima letra, a cruz nos faz livres do juízo final, né? Aleluia! Em verdade, Jesus disse: em verdade eu vos digo, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, na cruz, Cristo nos libertou do juízo final. Quem crê em Cristo e recebe o que ele fez por sua vida e anda nos caminhos dele, é livre da condenação. Não entrará mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já tem a vida eterna. Já pode dizer: eu tenho a vida eterna, porque eu tenho Cristo. Amém? É João 5:24, esse versículo, tá? Tópico 4. O amor e a justiça se encontram na cruz. Na cruz se encontram o grande amor de Deus, que mostra quando ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a cruz mostra o preço da justiça que Deus requeria. Ele não pulou por cima da lei que ele mesmo criou. O salário do pecado é a morte. Mas não era a morte de um injusto, tinha que ser a morte de um justo. Então Jesus foi esse justo que satisfez a justiça de Deus. E apenas para lembrar, né? O que diz Romanos 5:8-11. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E sendo agora justificados pelo seu sangue, somos salvos da sua ira. Aleluia. E para encerrar, a cruz é o centro da história, tá? A cruz de Jesus é o ponto central da existência da humanidade na Terra. Desde quando Adão e Eva pecou ou pecaram, né? No início da humanidade, Deus planejou que seu filho Jesus morreria no lugar dos homens. A partir daí, a Bíblia toda passou a ter Jesus como centro, o foco central. Tudo que aconteceu na história foi focando a vinda de Jesus, tá? E eles que viviam antes de Jesus vir, criam no futuro que Jesus morreria por eles. E nós que já vivemos depois da morte de Jesus, olhamos para o passado e cremos no que Jesus já fez por nós. Amém? E assim recebemos o perdão e a vida de Deus em nós. Você é feliz pela obra da cruz? Então, ouça aquele hino, a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Não é? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É lindo, eu te receito. Deus de Israel te abençoe. Faça o curso. Me diga as lições que você está fazendo. No final você receberá o seu certificado de conclusão e compartilha com outros que você acha que precisa ouvir esta palavra. Assine o canal Israel Gouveia no YouTube. O Deus de Israel te abençoe.